Olá, professor, professora, bem-vindos a mais uma dica de prática pedagógica da professora Ana Cláudia. E hoje a dica que eu tenho para vocês, ela se baseia em um livro, ou seja, em vários livros, tá? Então, para exemplificar a atividade de hoje, eu trouxe este livro aqui, o Bule de Café, do Luiz Camargo, tá bem? E é a partir deste livro que se dará a atividade de alfabetização. Então, este livro aqui, eu escolhi ele por quê, né? Porque eu estou trabalhando com os meus alunos utensílios de cozinha, e aí eu resolvi agregar, né, uma narrativa a esse trabalho, e eu me lembrei do Luiz Camargo, que ele tem vários livros, né? Tem a panela de arroz, tem o bolo de café, que se remetem ao ambiente, né, da cozinha. Então, como a gente pode trabalhar a partir de um livro, certo? Então, aqui é o bule de café. E a história aqui do bule de café, né? Como que vai acontecer? O Maneco Caneco, que é o personagem principal, ele vai atrás do café, e aí, durante toda a história, aparece um refrão, né? Cadê o café? Então, essa parte sempre se repete durante toda a história. Então, como se fosse um refrão. Cadê o café? Certo? E aí a história vai acontecendo, até que nós chegamos no momento em que ele vai plantar o café. Então, o primeiro passo, né, está brotando o café, depois está fazendo a folha, está fazendo a folha do café, depois tem as flores do café, e vai acontecendo uma sequência de fatos, tá? Isso que é muito interessante e importante, uma sequência de fatos. Aí vem a frutinha do café, aí depois ele vai colher, vai colocar para secar, aí o maneco ele vai moer, socar o café para virar pó, e depois de pó, ele vai buscar todos os utensílios necessários da cozinha para preparar o café. Então, vai ser colher de pau, coador de pano, né? Aqui já tem caneca de lata, lenha para o fogo. Então, tem vários utensílios que ele vai usar, certo? E também acontece, né, neste livro aqui do Luiz Camargo, né? A presença de muitas rimas, café, com pé, né? O próprio maneco, caneco, tá bom? Então, tem muitas coisas a ser exploradas neste livro, a partir deste livro aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é o seguinte, que não precisa ser necessariamente este livro aqui para você fazer a atividade que eu vou propor hoje. Você pode fazê-la a partir de qualquer outro livro, tá bem? Aí vai depender, né, da criatividade do professor. Mas você sabendo qual é a essência do trabalho, você vai entender que pode fazer assim a partir de qualquer livro, tá bem? Então, o que eu proponho, né? O bule de café tem bastante rimas, pode haver exploração das rimas, né? E aqui eu vou explorar com as crianças, oralmente, a sequência dos fatos, principalmente a sequência do café, como que nasce o café, como ele vem parar na nossa mesa. Aqui está explicando, então nós podemos trabalhar essa sequência oralmente. O que aconteceu depois? O que ele precisou? E depois de flor, o que virou? Então você explora toda essa sequência oralmente, porque o livro permite isso, dá condições para isso, né? E vem então, você fez a exploração oral com as crianças, tudo, da história, o que o maneco estava procurando, enfim, você explorou toda a história, né? Todo o percurso da narrativa e tudo mais. E aí, então, isso você faz num dia, tá? Para a leitura não se tornar
texto para atividade, porque senão eles vão entender que toda vez que você vai ler um texto é que vai ter uma atividade em seguida. Não, as crianças precisam entender que o que você está lendo é para prazer, certo? Para eles conhecerem uma história nova, personagens novos, tramas novas. Então, faça isso num primeiro dia, a leitura, né? Onde está o título, todo aquele trabalho de leitura. E em um outro dia, ainda na mesma semana, pode ser, você retorna, tá? Ao livro. Gente, vocês lembram daquele livro que a professora leu? Pega o livro de novo, mostra para eles. Então, hoje nós vamos trabalhar o seguinte. Quem se lembra dos utensílios que o Maneco usou para fazer o café, tá? Então o que ele usou? Ele usou coador. Então você faz o resgate, né, oral, com as crianças de que foi usado. Ele usou coador de pano? Usou. Ele usou filtro de café? Não. Ele usou colher de pau? Sim. E vai. Então eles fez o resgate, todos eles já sabem de memória o que é que o Maneco usou para fazer o café. Então, a partir daí, eles vão escrever esses utensílios, certo? Então, como você já sabe, você que acompanha os vídeos aqui, a gente já sabe que tudo tem que ser adequado às hipóteses das crianças, né? Porque cada criança tem um saber e elas não podem ser tratadas todas da mesma forma, certo? Sempre respeitando o seu nível, né, de conhecimento da escrita. Então, eu fiz esse saquinho bonitinho aqui e aqui estão as letras necessárias para as crianças escreverem. Então, aqui tem 2 itens, tá? São 2 itens. Então, para uma dupla, tá? De silábico alfabético e alfabético, ou pode ser 2 alfabéticos, tá bom? Pode também, se não tiver um alfabético para agrupar com um silábico alfabético, você coloque 2 silábicos alfabéticos, porque eles podem ter a mesma hipótese, só que as crianças são diferentes, certo? Então, letras certas, número de letra certo para escrever. Por exemplo, coador de pano e colher de pau. Então, aqui estão as letrinhas certinhas para eles escreverem estes 2 utensílios, tá? Então, esse é o silábico alfabético e para o alfabético. E para o pré-silábico? Para o pré-silábico, você vai dar tudo. Coador de pano, na tira. Coador de pano, colher de pau, bule. Ele usou lenha para fogo. Você coloca em tiras, tudo escrito, tá? Para o pré-silábico, aí você vai agrupá-lo com um silábico sem valor. Então, ali nas tiras, eles vão tomar decisões, vão fazer as análises para ver qual é o utensílio, onde está escrito o utensílio que você pediu, tá? Muito bem. E para o silábico com valor, tá? Se você vai agrupá-lo com outro silábico com valor, pode acontecer também, sem problema nenhum, você vai dar as palavras coador, depois de pano, aí vai dar colher de pau e vai dar o outro que ele usou, açúcar da cana. E tudo embaralhado, então vocês vão ter que montar agora, tá bom? Colher de pau. Onde está escrito aqui colher? A primeira palavra é colher, então qual dessas palavras aqui é colher? Aí lá no meio, tá? De tudo embaralhado, eles vão escolher, certo? Então, é uma atividade simples, tá? Extremamente possível de ser feita a partir de qualquer livro, tá? Que as crianças, de preferência, gostem da leitura, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui também, né, ó, os livros, não sei se vocês conhecem, ó, livros de contos acumulativos, que são ótimos também para trabalhar com as crianças, porque elas memorizam fácil, né? Então, o que são os contos acumulativos? Aqueles que vão se encadeando, né? Então, esse aqui, por exemplo, da Lúcia Iratsuka, ela é o noivo da ratinha. Então, a ratinha, ela quer se casar. Então, ela não tem ainda o noivo. Então, primeiro ela vai atrás de quem, né? Deixa eu ir lá para a página. Quem vai ser o primeiro noivo da ratinha? O primeiro noivo dela vai ser o sol, mas o sol não vai se casar com ela. Aí depois ela vai para a nuvem também não quer se casar com ela. E o vento não quer se casar com ela.
Aí depois ela vai para onde? Depois do vento, ela vai para onde? Ela vai para o muro não quer se casar com ela. E depois do muro, ela encontra um ratinho, certo? Aí ela já encontrou o ratinho que está lá no muro e ela se casa com um ratinho. Então, os contos, né, de acumulativos ou contos que são encadeados, né, as crianças adoram porque eles vão vendo a progressão, né, e vai acontecendo ali, então, as crianças vão tentando memorizar, agora vem isso, e sempre tem um refrão também, certo? Nos contos acumulativos. Então, mas eu não consigo achar conto acumulativo, eu não tenho os livros ali do Luiz Camargo, então você pega um conto de fadas também, certo? Pega lá uma frase, né? Quem é a mulher mais bela deste mundo? Que é o que se repete, as crianças sabem muito de memória isso, no conto qual que é esse conto mesmo? Que é a Branca de Neve, né? Então peça para eles escreverem, sempre pensando nas hipóteses das crianças, tá? Pegue elementos que aparecem lá no texto, então vocês vão montar isso que apareceu, a maçã, os anões, peguem elementos, tá certo? Que as crianças que façam lembrar a história, tá? Mas repetindo, nunca faça no mesmo dia, tá bom? Para não se tornar pretexto, porque a leitura eles têm que entender que é algo prazeroso, tá bom? E porque essa é uma leitura de prazer. E num outro momento você faz atividade de alfabetização, tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha compreendido como que se dá esta atividade partindo de um livro, tá bom? De uma narrativa. Então, espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário. Se você tiver dúvidas, quer saber mais, comenta, me procura no direct que eu vou ter o maior prazer de responder. Então, tchau, tchau e até a próxima quarta.